Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgenstern. No podcast de hoje abordaremos a temática A Arte da Animação e para isso conversaremos com o estudante de Design de Animação da Universidade da Região de Joinville, Leonardo Gruber Ribas. Olá. Muito obrigado para a professora Linier, primeiramente, por me receber aqui. Vim falar para vocês um pouquinho sobre a história por trás da animação. Esse assunto que está muito presente na nossa vida o tempo inteiro. Principalmente agora em tempos modernos, durante a pandemia, onde a gente ficou em casa por muito mais tempo e muito mais exposto a esse tipo de mídia. Eu venho aqui, então, para explicar para vocês a história e origem dessa arte. A arte da animação existe desde os primórdios, em constante fluxo evolutivo caminhando juntamente com a tecnologia. Seus estilos, métodos e ferramentas fundamentam-se na tecnologia disponível em sua época de produção, criativamente moldando-se em torno de suas limitações e explorando seus recursos, para então ser modificado, atualizado com o tempo, conforme novos recursos se apresentam. Em 1833, McLean's Optical Illusions formou a primeira máquina de animação na história. Como foi traduzido da citação de Stephen Herbert, um especialista na história da mídia audiovisual, o Phenakistoscope usava a rápida e sucessiva substituição de imagens, as quais eram espaçadas radialmente em torno de um disco com pequenas aberturas retangulares em sua extremidade. A animação poderia ser vista através de ditas aberturas, com o disco girando na frente de um espelho. Futuramente, com o advento de mentes brilhantes e evolução tecnológica, novas formas de animação surgiriam, como o Zoetrope, 1833-1860, o Flipbook, em 1868, o Praxinoscope, em 1877, e o Zoopraxinoscope, em 1879. Em 22 de março de 1895, os irmãos Lumière apresentaram privadamente, utilizando tecnologia criada por eles, um cinematógrafo, um filme gravado, o Arrival of a Train at La Ciutat. Graças a eles, os quadros fotografados ilustrando a ilusão de movimento poderiam ser experienciados por uma inteira plateia. Foi um ponto decisivo para a história do cinema e para a história da animação. A partir de 1888, produções animadas para cinema começaram a aparecer. Esse padrão evolutivo continuou nas consequentes décadas, sendo pela adição de cores pela Disney, pela introdução de CGI ou imagens geradas por computador pela Pixar, ou pela integração de algoritmos de inteligência artificial para o auxílio em produção, como nos recentes Into the Spider-Verse e Klaus, onde respectivamente eles foram usados para simular traços de artistas e para simular sombras. A definição da tecnologia é um dos fatores principais na produção de animação ou ilustração, uma vez que ela define o meio artístico e as ferramentas disponíveis. Exemplificando, no período da arte rupestre, desenhos em cavernas eram pintados a dedo, e as tintas que as formavam eram fabricadas manualmente pelo ser humano, a partir de sangue de animais, plantas, óleos e coisas do tipo. A arte necessita de um meio expressivo. Sendo que todos têm seus limites e vantagens, estes são, então, utilizados para expressão criativa, como foi o caso do bigode no personagem Super Mario, que existe apenas por conta de que o console de seu jogo, graças ao seu processador limitado, não suportava uma resolução grande o suficiente de pixels, ou seja, unidades visuais que compunham uma imagem, para um sorriso. Foi tal limitação técnica que forçou a tendência criativa e artística de simplificação. É assim que novos estilos surgem. É assim que o bigode do personagem de Super Mario surgiu, que hoje é um dos mais icônicos elementos no mundo dos jogos. Além disso, as técnicas e estilos, que vêm a eventualmente se chamar tradicionais, nascem com sua tecnologia e se desenvolvem com o tempo. São nelas
que se encontram os princípios para a produção criativa. Eles se manifestam de diversas formas, mas, independente de onde vão ser aplicados, se demonstram efetivos. Um modelador 3D que estudou o desenho tradicional para a perspectiva encontrará um tato muito maior. Ele se aplica para um animador digital que treinou usando flipbooks também. Os modelos tradicionais trazem fundamentos para as técnicas modernas, muitas das quais originaram desses meios mais antigos. Em resumo, o modo produtivo da animação, vasto e complexo como é hoje, é resultado da colaboração entre várias mentes criativas ao longo dos últimos 2 séculos. A tecnologia que temos hoje derivou da tecnologia que tínhamos ontem, e ela, em conjunto com o produtor, denomina as ferramentas e o meio onde o processo criativo acontece, resultando na diversidade de mídias audiovisuais que temos hoje. Agora, vou engatar o que expliquei para vocês com um exemplo bem mais atual, o do meu curso, Design de Animação Digital, na Univille. Eu estou atualmente no 2º ano, mas falarei para vocês acerca de como funcionou algumas matérias que cursei no 1º ano quando eu era um calouro. Dentro desses princípios que eu lhes falei, de ir do tradicional ao moderno, e como a mescla dos dois e o embasamento de um em cima do outro faz uma combinação eficaz para o aperfeiçoamento do produtor e melhor técnica no produto final. Tínhamos, desde o início do ano, uma matéria chamada Desenho de Observação, onde nós praticaríamos desenho tradicional e estudaríamos técnicas tradicionais, praticando em folha com grafite. Diversas formas de produção, como retratos, enquadramento, perspectiva, sombra e textura. E com esses tipos de estudo, conseguimos obter um tato muito melhor em matérias com meios supermodernos, como é o caso do 2D, onde nós temos o rig, que é a manipulação de elementos digitais em diversos planos de 2 dimensões, como se tais fossem marionetes, e o frame a frame, onde nós desenhamos diversos quadros dentro de uma janela de tempo para simular o movimento, ou o 3D, com o CGI, ou imagens geradas por computador. É com a obtenção da habilidade de simular em um meio virtual, este sendo o papel, utilizando do lápis, a aparência de um elemento real, que conseguimos desenvolver uma fluidez para melhor utilizar essas ferramentas aparentemente alheias no mundo moderno.